Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê. Eu sou o Flávio. Flávio, hoje a gente trouxe uma pessoa que a gente já ouviu falar dessa pessoa aqui, fala a verdade. E até quando falaram mal dele, falaram bem. Então, eu achei que aquele filme lá, Eu Sou a Lenda, era só o filme, mas tem a Lenda de Catanduva também. Pois é, e sabe o que eu descobri? Eu vi os vídeos dele, eu via falar dele, eu falava assim, esse cara deve ser sério, bravo. Ele é muito louco, ele é gente boa. Rapaz, Eu achei que ele ia entrar já. Porque você já viu os vídeos dele ensinando as coisas? Dá um medo. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, imagina ele na academia, como que ele deve ser. Porque ele parece bravo lá no Instagram, não parece, não? e quem passou por ele e não aprendeu é porque é cabeçudo, porque... Não quis mesmo, não né? quis, porque ele ensina a fazer os movimentos certinho, até é chato o homem, Mas, se não fazer correto, ele então... vai voltar 10 vezes. Pois é. Mas olha, hoje eu percebi que tem muita coisa que ele não sabe. Muita coisa que ele não sabe que ele vai ficar sabendo aqui. Ou que ele até imagina, mas talvez ele não saiba a proporção disso. Muito se fala que o que a gente deixa dessa vida é o que a gente fez na vida das outras pessoas. E a gente conhece ele principalmente pelo que ele fez na vida das pessoas. É. Ele foi uma pessoa que ele soube saber do coração das pessoas que passaram por ele e desenvolveu, ele soube entrar no sonho dessas pessoas, acreditar nessas pessoas. E existem muitas pessoas que estão vivendo sonho graças ao que ele despertou. Eu quase abri uma academia, porque eu tanto só Por escutava causa falar... dele, Quase. agora ele vai contar todo esse segredo Olha, aqui eu pra quase nós. abri uma academia onde era a academia dele ainda. É, É que mesmo? o dono do barracão tava com um monte de problema ainda. É mesmo? É sério que eu sempre passava naquele prédio lá que era No a antiga aeroporto? academia. Eu falava, não, eu vou abrir uma academia aqui. E aí, o cara, não, então eu vou abrir academia e vou trazer todos os clientes dele pra cá também. Só de raiva. Só de raiva. Mas ninguém consegue fazer isso. Não, Pelo que eu entendi, a academia dele já faz tempo, os outros falam, vai bater a academia. não bate. Vai quebrar o cara. É isso que é o problema, não bate. Não, essa vai quebrar. Nossa, os alunos dele vai vir tudo. Não acontece, não dá. Será que ele vai contar o pulo do gato? Então, será que ele vai falar o segredinho que tem? Não é? Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast, Ricardo Marello. É o Obrigado, problema. pessoal. Hoje a gente vai te perguntar tudo isso, porque é muita coisa para te perguntar. Você faz parte da história de muitas pessoas em Catanduva. A gente tenta ensinar um pouquinho que a gente sabe, né? Mas, você falou que poderia ser o pulo do gato. Eu acho que a intenção sempre foi verdadeira, de ensinar as pessoas. Você comentou até antes da gente começar sobre o Fábio. O Fábio eu conheci, ele devia ter uns 13 anos, devo ter uns 7 a mais que ele. E eu tinha um tatame que eu ensinava jiu-jitsu de graça para todo mundo que queria ir lá num sábado à tarde. De repente aparece o Fábio, um kimoninho velho. Eu posso treinar aí? Eu falei, entra. E a intenção sempre foi verdadeira. Foi ensinar, não só a luta, mas ensinar princípios e valores para as pessoas. E alguns dão certo, alguns não dão. Então talvez seja isso. Eu acho que eu fiz bons amigos no meio de tudo isso. E talvez seja essa. Acho que a intenção talvez seja o pulo do gato. Eu tenho vontade, eu tenho interesse, na verdade, em informar as pessoas e tentar deixar elas um pouco melhor do que elas vieram. A gente fala porque, assim, hoje a gente vê muito sobre liderança, sobre você motivar, sobre você fazer junto, de você acreditar. Mas você não é um homem velho, porém você começou muito cedo no seu segmento, você é um dos pioneiros, pelo menos na cabeça de muitas pessoas você é a referência. Pode até ter vindo pessoas que começaram antes de você, mas você é a referência no seu segmento, você sabe disso. As pessoas têm como meta quebrar a sua academia. As pessoas têm como meta pegar os seus alunos. É verdade. Porque é uma academia estilo Neofitness. Não, que academia é mais ou menos igual, estilo É neofit. estilo Neofit. Já vi os alunos da Neofit. Nós vamos quebrar. Acontece, mas eu digo assim, porque a gente ouve muito falar das pessoas que prosperaram a partir de você. São pessoas que saíram dali preparadas para ter o seu espaço. E são pessoas que estão prosperando de ensinamentos que tiveram com você. Elas aceitando isso ou não é a verdade. Então, por exemplo, quando a gente entrevistou a Jéssica, ela falou com uma veemência muito grande. Ela falou que ela estava na época do Orkut e tal. E ela até falou que ela era gordinha
e que você empregou ela como estagiária e ela fala com muito orgulho de você. Ela fala que foi você que falou para ela entrar em contato com o Valdemar. Sim, sim. Ele sempre foi referência no assunto, né? E ela fala, e que você incentivava, vai lá que você vai conseguir fazer e tal. E ela fala isso com muita alegria, né? Naquela época, a gente ia em cursos do Valdemar, a academia inteira ia. Eu levava o pessoal, eu levava a equipe, cursos em Rio Preto que tinha na época, e todo mundo, assim, aprendia muito com ele. Ele foi o precursor no Brasil. Numa época que ninguém falava de whey protein, ele falava de whey protein. Eu lembro que acho que era a época da Optimum Nutrition, e quando ele falou de whey, acho que acabou o estoque da Optimum no outro dia, acho que depois de um curso dele. E teve aquele livro que ele escreveu, o Anabolismo Total, era referência em treinamento naquela época. Então todo mundo aprendeu muito com os cursos dele. Então, quando entrava alguém na equipe, eu falava, ó, esse cara aqui é referência, segue o que ele fala e funciona. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui na academia. Então pode seguir, o que se aplicar que ele falou vai funcionar, porque ele é bom, ele é muito bom. Até hoje ele é muito bom. Muito legal. E o que entrou primeiro na sua vida, a musculação ou o jiu-jitsu? A musculação. Comecei musculação com 12 anos. Aí alguém falou que musculação atrapalhava o crescimento. É um mito. Na época eu acreditei, parei e voltei com 17. No final não cresci nada, né? Acabei ficando quase do mesmo tamanho. do mesmo tamanho. E voltei com 17. E aí eu comecei o jiu-jitsu, na verdade, mais ou menos na mesma época. Mas por causa de um acidente de carro um ano depois, que eu fraturei a coluna, a perna e ainda perdi o baço, eu tive que ficar parado por um tempo e aí eu acabei voltando no jiu-jitsu, acho que 2 anos depois. Aí foi quando eu comecei e não parei mais. A não ser em algumas cirurgias que também eu fiz por causa de luta, competição no ombro e outra na coluna e tudo mais. Mas foi direto daí. Você começou no jiu-jitsu um ano depois que você sofreu acidente? Sofri um acidente. Sofri um acidente em 18 de junho de 1994. E como que aconteceu? Eu gostava muito de carro, fui para Itajubi, e aí encontrei um amigo da escola, do terceiro colegial, e ele falou, vem aqui, dá uma volta no meu Escort, era um Escort 1.8 a álcool, ele entrou e começou a acelerar. Falei, já vi teu carro, tá bom. E aí ele falou, não, vamos na pista, e pegou Itajubi sentido a Novo Horizonte. E começou 100, 120, 140, 160, falei, cara, pelo amor de Deus, puxei o cinto travou. Falei, cara, esse cara vai rodar, vai acontecer alguma coisa. Eu vou pro banco de trás, o cinto não vem, foi pro banco de trás para me proteger. Outra, acho que ele parou o carro no meio da pista para voltar para Itajubi. Voltando, eu pedi para parar acho que umas 18 vezes. O carro capotou, ele devia estar nos 160 por hora. Misericórdia. Fraturei a L2, L3, L4, né, que são vértebras da lombar, com compressão de medula. Acordei no meio do mato, acho que eu fui jogado pelo vidro de trás do carro. E quando eu acordei, eu desmaiei, quando eu acordei eu estava no meio do mato. O mato da altura desse teto aqui. Aí eu pensei, pô, eu sou forte, vou me arrastar até na pista. Só que eu olhei pra minha perna estava assim, tinha um L na minha perna, né? Falei, meu Deus do céu, não foi exposta, mas tinha um L. Agarrei um mato aqui, outro aqui. Quando eu fui me arrastar, senti um techzinho na coluna, falei, fraturei a coluna, não mexe. Acho que algum sexto sentido já falou, não mexe que você fica paralítico. Aí comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. Alguém de algum... Era um sítio, não sei o que tinha do lado, deve ter escutado. Nem sei quem que escutou. Me achou ali e foi na pista, parou o primeiro carro. O primeiro carro que passou era do Ivan Sanches, ginecologista aqui na cidade. E aí, cara? Um cara que, inclusive, nunca tive... Acho que eu agradeci uma vez em uma festa no clube de tênis, se eu não me engano. Mas faz muito tempo. Queria aproveitar e agradecer de novo. Rapaz. Ele que parou o carro, ele que chamou, acho que a ambulância na época, ajudou a me resgatar. Fui direto para o hospital, aí abriram minha coluna, colocaram uma placa que travou a L2, L3, L4. Perdi movimento de flexão e extensão na coluna. E aí, mesmo com isso, eu acabei voltando no jiu-jitsu, graças a Deus. Pus um pino na perna também, perdi o baço, né, nessa época.
Meu Deus do Rapaz. céu! É o duro de matar isso. A sua mãe estava numa linda noite de sono, Não, deve ter sofrido muito. ela estava na casa dela, Deve ter sido achando triste. meu filho também deve estar tranquilamente, né? Acorda com uma notícia dessa. Não, você vê que a gente cresce, a gente se arrepende depois, né? A gente fica velho, na verdade, se arrepende de muita coisa, né? Meu Deus do E que eu fui céu. entrar naquele carro até hoje, mas enfim, tem coisa que às vezes tem que acontecer, né? E aconteceu. Aí eu voltei a treinar depois, acho que de uns 2 anos disso daí. Aí teve que tirar o pino da perna, o pino da coluna até hoje. Inclusive eu vou fazer ressonância, que às vezes me dói muito, eu vou fazer ressonância para ver se está tudo bem e ela embaça. Porque acho que na época não era titânio, né? Era aço inox a placa. Aí embaça, não dá para ver nada do que está acontecendo lá na lombar. E aí deu uns probleminhas bons depois disso também. Meu Deus do céu. Faz parte da vida, né? Rapaz. E você ainda ia lá apertar uns pescoços, torcer uns braços, mesmo depois de Então, tudo aí depois de isso? tudo isso, a musculação que me salvou. Musculação, acho que quando você tem uma articulação debilitada, é um músculo, eu costumo comparar com um carro, né? O carro você tem um amortecedor e a mola. E a gente tem, comparando com o amortecedor do carro, a gente tem o disco da coluna, no joelho a gente tem o menisco, né? Que é a borrachinha lá que amortece. E o músculo é a mola. Se você não tem um amortecedor bom, você tem que ter uma mola boa, comparando com um carro. E acho que o que eu fiz em seguida foi encher minha coluna de músculo e eu não tenho dor. Não tomo remédio para dor. E fui levando. Aí inclusive fui fazendo agachamento, cheguei a fazer agachamento com 220 quilos, agachamento livre. E lutei depois disso e foi indo e não me afetou em nada, em competições e tudo mais. A musculação acabou ajudando a tua vida, né? Porque se não fosse a musculação, hoje seria mais Musculação difícil. salva. A musculação salva e a gente tem exemplos até com idosos com problemas articulares que você vê que assim muda a vida da pessoa. Mas você vê, isso é Eu lembro, por exemplo, quando isso começou a ser falado por médicos, porque antes as pessoas eram muito desenganadas. Ih, você não vai poder mais fazer nada. Antes a musculação te deixava não. Antes a musculação reduzia a flexibilidade. A gente sabe que é o contrário hoje. Não, e até depois de uma situação que você passou, muitos médicos falam, ih, nunca mais vai carregar peso. Imagina. Também me indicaram para hidroginástica. Você deve ter ficado muito feliz. Não, eu fui testar a hidroginástica, mas cara, não faz nada. Tá de brincadeira, pelo menos. A vida ativa que eu tenho, mandar ir pra hidroginástica, tá de brincadeira. Nada contra, mas não faz nada. Você está acostumado com massa muscular, com coisa de competição. Hidroginástica, cara. Mas enfim, aí no final disso, eu acabei fazendo até uma especialização lá com o Dr. Santarém em São Paulo. Ele foi, acho que, um médico, ele é reumatologista, fisiatra. Ele criou, acho que, um dos melhores protocolos do mundo de musculação para qualquer tipo de doença. E criou um laboratório científico que é chamado Instituto Biodelta. Eu me especializei lá. E até a máquina ele criou com graduações para poder tratar esse tipo de paciente. Tem o braço direito da época que eu fiz, que foi em 2007, César Mello. Se eu não me engano, esse cara foi para o Einstein, inclusive, montou uma coisa parecida lá. Tem, acho que já no Hospital das Clínicas. Ele é autor de livro, o Dr. Santarém. O cara, assim, não tem melhor para falar sobre musculação em idoso e doença. No Brasil não existe. Ele é o melhor. E aí o que eu aprendi, eu comecei a usar comigo. E hoje eu replico com o aluno. Então, voltando àquela pergunta inicial, isso é um fator, assim, que a gente faz diferente. E uma coisa bem legal quando a gente vai contratar uma pessoa, às vezes o cara tem um currículo impecável. Fisiologia do exercício, treinamento físico e tudo mais, só que o cara às vezes não gosta de pessoas. É isso. E aí, voltando no que eu falei no começo, acho que a nossa profissão é gostar de pessoas. Sim. Eu, por mais que eu seja um cara reservado, todo mundo reclama disso, às vezes eu fico dentro de uma sala, só que eu gosto de pessoas. Eu até hoje, sábado ou domingo, eu estou indo treinar 20 estagiários todo fim de semana. Por quê? Porque eu gosto deles, eu gosto de pessoas. Ah, mas vão virar teu concorrente, vocês até falaram. Vão. Falou, eu vou correr o risco. Vou continuar ensinando tudo que eu sei, porque eu gosto de pessoas.
E o que eu ensino para eles é justamente isso. Se você não gostar do cliente, cara, você está na área errada. Você pode saber de treinamento, você pode saber de fisiologia, você pode saber do que quiser, você não vai funcionar. Aqui, a profissão é gostar de pessoa. Se você tem um currículo impecável, você não sabe lidar com pessoas, esquece. Esquece. E principalmente na área de treinamento, existe uma palavra que é a conexão. Se você não tiver essa conexão com o seu aluno, você não sabe a hora que você vai ajudar, a hora que você vai pôr a mão, a hora... Você não entende o que ele está sentindo. Então, você pode até chamar de empatia. Isso. Mas, assim, você tem que se conectar com a pessoa como se ela fosse a sua extensão para aquilo funcionar. Então, eu acho que quando eu faço isso com o meu time, se meu time entende e sente o amor que eu estou fazendo isso por eles, talvez se ele entende um pouco disso, talvez ele consiga replicar. Talvez por isso dê certo. Mas é lógico, vou entrando na área de gestão e tudo mais, você tem que ter tecnologia, você tem que ter marketing, você tem que ter tudo que, conforme mando, como rege a cartilha de gestão de empresas. Sim. Mas assim, eu acho que é um conjunto de coisas que faz a coisa acontecer. E outra, se também você não passar pro teu estagiário como que faz na prática, não adianta ele vir com o curso tudo feito da faculdade, isso, aquilo outro, se ele não for pra prática, para sentir o aluno, sentir o movimento, sentir... E isso é uma coisa muito interessante também. A faculdade, ela não te ensina musculação. O nosso foco é musculação. Então, eu já sei que o estagiário que eu vou pegar, ele não vai saber praticamente nada de musculação. E quem não treina musculação também não entende de musculação. Exato. Musculação não é uma coisa que você lê e vai saber replicar. Não, você tem que treinar musculação. Se você não sente em você, você não vai conseguir fazer. E então a gente ensina desde o começo e o que a gente mais exige é que a pessoa treine. Senão não vai ser um bom professor. Eu tô no terceiro ano, eu faço educação física também. Eu tô no terceiro ano. Eu lembro que no primeiro ano de educação física, as molecadas, principalmente molecada nova e tal, começou como que perguntando pros professores, é anabolizante, o que eu tomo para fazer um ciclo? O professor falava assim pra eles, mas vocês estão aqui para aprender ciclo? Vocês não estão aqui para estudar o movimento, o músculo, isso, aquilo? Não, o molecada tava naquela vibe de, acho que eles vê filme, vê essas coisas, marombeiro. Eles queriam saber como que era ciclo, o que tinha que fazer, o que tomar. E todo estagiário que chega e quer ficar forte, a primeira pergunta dele é essa. Fala assim, o que eu tomo? Cara, você não sabe nem treinar, cara. O que você toma? Tem um software bem legal, chama Dietbox. Vou falar até uma coisa errada aqui, não sei se pode falar, mas se você se cadastrar lá como nutricionista, você consegue digitar lá tudo que você come, e você vê a quantidade de calorias que você tem lá. E o que aconteceu nesses últimos meses com os últimos estagiários? Eu quero ganhar peso. Quanto você quer ganhar? Quero ganhar 10 quilos de peso. Tá. Digita aqui nesse software tua refeição no dia inteira. Aí a pessoa digita lá, a pessoa está ingerindo 1.300 calorias. Só que tem uma coisa que é a taxa metabólica basal, né? Quando você gasta em repouso sem fazer nada. Sentado aqui, você já está queimando caloria. Está respirando quieto aqui, você queima caloria. Tem uma fórmula que te dá quando você queima de caloria em repouso. Aí você soma com a atividade física, você vai ter o GET, que é o gasto energético total. Depois que eu faço o cara digitar tudo que ele come no dia, deu 1.500 calorias. Aí ele vai lá e acha a taxa metabólica dele de repouso e soma com o que ele gasta. Ele está gastando no dia 2.500 calorias. E aí ele está ingerindo 1.500 calorias. Um exemplo. E ele olha para você e fala assim, o que eu tomo? Eu falo, cara, tá aqui, Vergonha na cara. Cara, é matemática, cara. Se você Toma ingere aqui um livro. menos calorias do que você gasta, você não vai ficar forte, você não vai ter hipertrofia, você não vai aumentar o peso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é arrumar aqui tua dieta. Você procura um nutricionista, ou se você não quiser procurar um nutricionista, come o dobro. Só que faz alguma coisa para você passar o seu jet. Senão você não vai ficar forte nunca. E aí, mesmo falando tudo isso... Você não falou o que ele quer ouvir. Mesmo falando Quer que tudo você isso... fale dura Eles insistem em saber sobre isso.
E eu tô finalizando até uma pós agora, que só fala disso, de esteroide, quer dizer, fala de tudo, mas tem aula, inclusive, de como os caras fazem ciclos. E eu entrei nesse assunto porque eu fiquei chocado. Teve um professor que citou lá o ciclo de uma atleta e aí à noite tinha lá Rivotril para dormir. E, cara, o cara usa tudo isso, aí isso daí afeta o cérebro, né, cara? Não, é isso que eu falei, caralho. E aí vai usar um Rivotril para dormir, cara? Por que alguém faz isso? É uma coisa ilusória, provisória. Você vai estar grande enquanto você está usando, você vai perder se você parar. E mesmo assim a pessoa faz, ela aceita fazer. Aí eu viro para essa molecada e falo, cara, eu tenho 46 anos, eu nunca fiz um ciclo de esteroide na minha vida. Eu não E sei. esses braços desse tamanho, Ricardo, você não... Então, Ricardo, ó, a coluna toda remendada, Ricardo. Exatamente. Cheio de coisa. Na família para umas carretas Atleta de de cimento lá. jiu-jitsu, Ricardo, você não... Nunca Ricardo. coloquei uma Durateston no meu Pode contar, corpo, Ricardo, uma conta pra Deca gente. Durabolin, eu nunca usei. A trembolona. Trembolona é a que mais afeta o cérebro. E você nunca... Só, Um ciclinho, um GHzinho, uma coisinha. sinceramente, quem usa até uma trembolona, eu acho que o cara tá querendo... Tem estudo com trembolona que parece que até diminui a quantidade de neurônio que o cara tem, mata neurônio. É mesmo? É mesmo. Uns parques tá louco. Então, assim, eu me julgo assim, um pouquinho inteligente para não me enfiar nesse mundo, entendeu? Então, realmente eu não uso. Quer saber o que eu uso? Eu te falo, eu vou em um médico, já faz 5 anos, doso todos os hormônios, testosterona, estradiol, porque assim, essa é a maior burrice também, tem mais essa, tá? Porque quando o cara usa uma testosterona, a testosterona vai subir. Só que quando ela sobe, ela também converte mais em estradiol, ela pode converter mais em DHT, que é dihidrotestosterona, que inclusive cai o cabelo e dá câncer de próstata. Ela pode ser ligada ao SHBG. Isso. SHBG é uma globulina que rouba a tua testosterona. Às vezes você está tomando a testosterona, em vez de ela virar músculo, ela está virando estradiol e te dá ginecomastia, se o estradiol subir muito. Eu já ia perguntar, porque eu ouvi uma vez o Muzi falar que estradiol é o que tem muito presente na mulher, não é isso? Isso, tem na mulher. É isso, né? E testosterona em excesso pode virar estradiol em excesso, que te dá ginecomastia. Para não acontecer isso, eles usam o anastrozol, que tampona a enzima aromatase e não deixa converter a testosterona em estradiol. Só que quando você tampona uma enzima, ela vai converter para outra coisa. Ela pode converter para DHT, ela pode aumentar, sei lá, ela sempre vai para outro lugar. Enfim, a pessoa às vezes não entende como funciona o corpo dela e ela sai tomando. Aí o cara ganha uma ginecomastia. Eu tenho amigos, inclusive, que tomaram na adolescência, tiveram que operar aqui de ginecomastia. E eu não sei até que ponto é vantajoso fazer esse tipo de coisa. E assim, você falou do meu braço. Assim, por sorte, geneticamente, eu sempre tive uma facilidade. E sempre convivi com gente que usou. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, tinha um cara que estudava comigo, e ele começava a treinar comigo. Ele treinava com 25% menos peso, menos carga, do que eu utilizava. Aí ele falou, essa semana eu comecei o meu ciclo. Na terceira semana, ele já estava com 30% a mais do que minha carga. Era impressionante. Só que acabava o ciclo dele, ele fazia a TPC dele lá e tudo mais, ele voltava a ser um cara razoável. Então, assim, eu nunca fui um fisiculturista de entrar em palco, só que assim, eu nunca passei vergonha treinando com nenhum deles. E eu acredito muito que era o quê? Primeiro, fator genético. Segundo, eu nunca errei em dieta. Mas você já foi maior do que você está agora? Acredito que não. Meu peso chegou no máximo 87 quilos, hoje eu tenho 83. Talvez tenha a qualidade já foi melhor, mas agora eu tô velho, então, mas enfim, nunca fui muito diferente disso. E nunca falhei com a minha dieta. Eu fazia, em época de competição de jiu-jitsu, eu fazia 8 refeições por dia. Você fala para um moleque desse fazer 8 refeições por dia, da geração Nutella que tem por aí... Vixe, bastante, hein? Cara, esse cara não acredita. Ele fala,
isso é brincadeira dele, não é possível. Me dá um shake, me dá um hipercalórico. Era 8 refeições de prato. E aí veio, na época, um conceito que era a revista americana que eu lia, acho que era Muscle and Fitness na época. E como eu morei fora, em 1996, que eu te falei, eu colecionava essa revista, eu lia tudo, traduzia tudo, palavra que eu não sabia, eu procurava no dicionário, não tinha Google Tradutor naquela época, eu tinha um dicionarinho de inglês, português, eu escrevia em cima da palavra lá, aí que se você acordasse à noite, tomasse um shake, voltasse a dormir, ainda ajudava a anabolizar. Eu fazia tudo isso, cara. Fazia tudo isso e nunca apelei para uma droga. Voltando, que eu falei que eu vou em médico, vejo todos os meus hormônios já faz 5 anos, o que eu reponho? Descobri 5 anos atrás que eu tinha hipotireoidismo, então eu tomo T4, T3, porque eu tenho problema de tireoide, tenho hipotireoidismo. A minha testosterona é elevada geneticamente, por causa disso ela convertia muito em DHT, que caía inclusive muito cabelo, e aumenta a probabilidade de câncer de próstata. Então o médico recomendou usar progesterona bioidêntica, 0,5% no meu braço antes de dormir. Pra diminuir? Não, a progesterona, ela tampona, do mesmo jeito que a anastrozol, eu falei que inibe a enzima aromatase e não deixa você ter a ginecomastia, a progesterona, ela inibe a 5-alfa-redutase e não deixa a testosterona se converter em DHT, que é o que cai cabelo e pode aumentar a probabilidade de câncer de próstata. Então eles recomendam, que o DHT tem que estar abaixo de 600. O meu era 1.100. Calma aí, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta, ver se eu entendi direito. Então a testosterona natural do corpo também pode proporcionar isso que você falou? Mesmo que não é produzida, né, não é injetada, ela também pode causar isso, a testosterona natural? A natural, ela pode estar alta e está tudo certinho com as conversões. No meu caso, ela estava em 950, e o normal é 700 a 900. Chora, molecada! Chora! Passe mal com essa informação. Nem injetando, vocês não chegam, filho. Eu sei que é difícil para vocês ouvir isso. O meu estava em 950 e o DHT estava altíssimo. Então, a conversão em DHT estava altíssima. Então, além da minha testo ser alta, eu estava desperdiçando virando DHT, muito DHT. E por isso ele recomendou a progesterona bioidêntica, que tampona a 5-alfa-redutase e não deixa a testo virar DHT. Ah, entendi. Só que olha que coisa interessante. Quando eu comecei a usar a progesterona, realmente a DHT caiu de 1.000 e pouco, caiu para 320, acho que 340. A DHT caiu. Entrou na normalidade, beleza? Só que o estradiol aumentou. Por quê? Porque ela vai querer vazar para algum outro lugar. A testosterona, ela converte sempre em alguma coisa. Então, quando ela está alta, ela vai converter ou para DHT ou para estradiol. Então, você tampa lá a conversão para DHT, ela aumentou a conversão em estradiol. Só que não o suficiente para dar uma ginecomastia. Então, isso que é legal na fisiologia. Se você não entende nem do teu corpo, você quer tomar bomba, entendeu? E ainda quer indicar para os outros. E fica indicando para os outros. Porra, tem gente que, às vezes cliente, mulher... E quando indica em lugar que vende falso ainda, Ricardo? Não, isso é o maior crime de todos, né? Porque a pessoa indica errado e ainda vai tomar os falsos. Exatamente. É para gastar dinheiro. Mas também... Não ter medo de morrer. É pouco para a pessoa também, né? Não ter medo de morrer. Isso é crime. Porque a pessoa ela tem preguiça de ir no médico que estudou. Ela tem... Não é? Não estou desejando a morte da pessoa, mas é igual quando fala assim, você pegou o carro que demorou 20 anos para ser desenvolvido, para você ir lá e cortar as molas, porque você é mais engenheiro do que o cara que fez. Exatamente. É mais ou menos a mesma história. É a mesma história. Não é? É a mesma história. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ao longo da sua vida, você decidiu, né, ter sua academia, e você não só fez uma academia, não estou menosprezando quem está começando, nada disso. Mas eu percebo que você é um estudioso assíduo, não só do que se refere aos movimentos, mas você falou antes de começar sobre aparelhos e sobre gestão e sobre modelos de academia, que são tipos de estudo que não vão parar nunca, né? Sim. A cada dia vão aparecendo. Então, por exemplo, eu lembro que existia, você vai poder falar melhor que eu, as academias só dos ferreiros mesmo, né? Dos caras que dane-se se está enferrujado, se não tem... azulejo no chão, dos caras loucos. Sim. E você pegou toda essa transformação e você trouxe isso para Catanduva de uma forma diferenciada.
E eu queria saber como é que você consegue fazer tudo isso. Entendeu? Como que essa cabeça Como funciona? é que dá pra fazer tudo isso? Que você estuda o movimento, você sofre acidente, você luta jiu-jitsu, você tem filho, você tem mulher. Como é que é essa vida? Você tem que ter prazer. Eu vou enfiar um pendrive aí na sua Você orelha. tem que gostar da Arrancar o que vida. tem aí. Eu gosto da vida, eu gosto de tudo isso. Eu gosto disso, de estudar isso daí, eu gosto de saber de tudo isso. A gente tentou. Quando eu percebi que o aparelho importado era muito caro, eu pensei, pô, então eu vou importar. Vou importar aparelho para ter preço de custo para minha academia. Comecei a fazer isso. Nessa hora eu falei, pô, então eu vou vender. Se eu tenho um preço melhor, também eu vou vender. Aí a gente montou a Johnson Fitness. Como se não bastasse. Ele tava sem o que fazer. Ah, Ele tava sem trabalho. Ele tava tipo, ai, tô Mas aqui. tá tudo no mesmo segmento, não tem muito. Tá Tem certo. problema, ele tem problema. Entendi. O que você precisa é gente que seja a sua extensão, gente confiável. Eu tive, que é o Rafael Saraiva na época. Falei, vamos. Falou, montamos a Johnson Fitness na Badiba City. E ó que coisa triste. No terceiro mês pegamos uma enchente lá, perdemos tudo. É mesmo? Perdemos tudo, cara. Entrou água na esteira, Nossa. dos rolamentos. Cara, você viu isso aquilo Você lá. pediu pra Deus um pouco de emoção na O sua Saraiva vida? chorava. Eu cheguei lá na loja e chorava. Falava assim, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, cara, vamos vender como usado. A gente arruma e vende como usado. Você tá louco, cara? Eu tô financiado aqui, não sei o quê. Falei, calma, cara, vai dar certo. E deu certo. No final deu certo. Aí, o problema que a gente teve lá é que aí a Johnson concorria com a gente. A gente fechava um condomínio lá na Quinta do Golfe. De repente, os caras ligavam lá na matriz e os caras ofereciam pro consumidor final o preço que ofereciam pra gente. Eu falei, cara, mas que putaria é essa, né? Pô, uma multinacional, né? Aí foi quando eu falei pro Saraiva, falei, cara, vamos pra China. Tá louco? Você tá louco? Eu falei, cara, vamos pra China, vamos importar, cara. Esses caras fabricam lá na China, vamos lá na China. Você tá maluco, não sei o quê. Aí na primeira viagem ele não foi, eu fui com a minha mulher. Fui com a minha E mulher. não era pra passear. Não era pra passear. Eu acho que não era pra Não, você não Entendi. acredita. A gente levou 5 quilos de whey protein na mala. E era da marca Vitafor, na época. Sabor frutas vermelhas. Você levou o whey na mala pra China? Whey na mala. Isoforte de frutas vermelhas. Rapaz do céu. Aí no primeiro café da manhã, cara, você não tem noção. Não era comida aquilo lá. Não era comida. Eu tenho foto. Se quiser, depois eu mostro a foto. Tem até hoje a foto. Aí não deu pra comer, né? E Enchi a barriga de whey. segundo dia, morrendo de fome. Você que era nojento? Era nojento. Mas era tipo o quê? Coisa viva, não? Não era vivo. Mas eram uns cara, bichos- Se olhar, não tem como encarar o Logo trem. de manhã. Ó, tava escrito Cal Miscellaneous. Tava escrito... Cara, uns nomes estranhos lá em inglês que eu nunca vi na minha vida também. Uns trecos estranhos. Parecia, ó, não sei nem te falar, eu tenho foto. Se quiser, você posta a foto aí no vídeo depois, eu te mando a foto. Você pode postar. Misericórdia. Mas eu tenho a foto, tô falando sério. É mesmo? Pode postar. Sei que a gente comeu tão pouco, assim, no dia, que no segundo dia, deu 4 horas da manhã, ela me cutucou assim e falou, Ricardo, Bom porte isso aqui. tô com fome. Ela falou, Você falou toma whey? eu falei, ô Bruno, você tá brincando? 4 horas da manhã. Ela falou assim, eu tô morrendo de fome. Eu falei, que toma whey? Tomava whey. A gente tomou whey. Até a gente chegar numa fábrica, que aí não teve jeito, cara. Chegou numa fábrica, não vou falar o nome da fábrica. Olha que coisa interessante também. Chegamos lá na fábrica, tinha um galinheiro. Um monte de galinha, né? Vamos matar esse trem. Fábrica? Na Galinheiro fábrica. na fábrica? Galinheiro. Do lado, mesmo telado lá, mesmo espaço, cheio de cachorro. Ué, Uns 40 cachorros. Tudo vira-lata. Ah, Eu olhei pra minha mulher e falei, cara, eles devem matar esse cachorro aqui pra comer cachorro igual come essas galinhas aqui. deve fazer pastel, né? então, é. Deu 40 minutos depois, foi um almoço, cara. Os caras quiseram que a gente almoçasse na fábrica. Quando chegou a comida, ela falou assim pra mim, o que é isso? Eu falei, fica quieto e come. Come que é falta de respeito. Ela comeu? Ela comeu, eu comi, a gente não sabe até hoje o que a gente comeu. Melhor ficar sem saber, né? Mas, ó, É aquele que não é brincor que nós você não vai chegou ali. comer? Você tá fazendo negócio com o cara lá. Gostoso? Não era gostoso, mas também não era Você ruim. tem cachorro? Não, eu tinha, mas não tenho mais. Quando você chegou, você ficou olhando diferente pro seu cachorro? Tipo, Ó, olha, pensando bem, você é colocou na esquisito. Você chave. pensar que o cara cria cachorro pra matar e comer, você fala, meu Deus do céu.
Meu Deus do né? céu. Mas é o que muitos devem pensar das coisas que a gente come também, né? Porque, tipo, tem lugar que não Ah, come mas vaca. sei lá. nossa comida, na Índia não come vaca, come vaca, né? É. Mas a nossa comida é bonita, pelo menos, né? Cheirosa, né? Mas e daí? Acabou o whey, você fez o quê quando acabou o whey? E a gente foi comer, a gente achou, depois ó, a gente saiu da China, depois a gente foi para Hong Kong. Hong Kong tem comida boa. Aí lá tinha comida japonesa boa, achamos um restaurante português, acho que tinha Hard Rock. Aí, ó. Hard Rock comemos bem, depois do lado da Hard Rock tinha um prédio lá que era comida portuguesa, tocaram até violão lá pra gente. Aí, ó. Aí você Ficou achou. romântica a viagem. Aí ficou Ficou bom. romântica. Tenho foto disso também. Levou ela na tristeza primeiro, passou no Não, teste, agora vai chegar. Que bom. Coisa boa O agora. que você achou da tecnologia deles em relação ao esporte? Então, e comparado com o que a gente tinha no Brasil de equipamento, cara, o chinês está muito na frente. Ah, mas eles copiam, mas copiam um Hammer Strange, uma tecnologia italiana, de uma forma que nenhum brasileiro consegue copiar. E eu comecei a trazer e comecei a vender. Aí eu vendi uma academia lá. Na verdade, quem acabou negociando mais essa academia foi o Saraiva, do Alexandre Bonini, lá de Olímpia. Depois, em Mirassol, um amigo meu, faixa preta de jiu-jitsu, também da Gracie Barra, o Matheus, que tem uma academia lá também, comprou essas máquinas da gente. E estão super felizes, biomecânica muito boa. Aí, E tá indo, o negócio vai. O negócio andou, rodou. falando que o homem é problema, cara. Então, o que eu tento fazer hoje? Fica mais fácil montar uma academia, que eu tenho empresa de custo, né? É mais fácil ter a tecnologia e tudo surgiu por causa da necessidade, né? A gente ia cotar o equipamento nacional caro. E às vezes a biomecânica também não era tão boa. Eu trazia da China muito mais barato e com tecnologia melhor, biomecânica melhor. O que eu chamo de biomecânica? Um aparelho que protege mais sua articulação com máxima ativação muscular. E é isso. Então isso conta muito. Isso conta também, né? Também. Mas eu acho que o que mais conta é você ter amor do que você está fazendo e pelas pessoas que você está treinando, né? Sim. Acho isso que conta muito mais que qualquer aparelho. Só que é que eu sou apaixonado em aparelho, eu adoro aparelho. Eu montando minha área de lazer lá em casa agora, Até em casa isso, cara. Não tem onde treinar. Ele vai treinar na casa dele. Eu queria colocar 6 maquininhas lá só pra brincar. É tudo começa com 6, a hora que você vê tem 10. Não cabe, 10 não cabe. Mas Você não fica com a chave da academia, Ricardo? fico, mas às vezes você acorda, sabe, não quer pentear o cabelo. Ah, tá certo. Eu vou treinar aqui mesmo. Tá certo. Ricardo, eu moro aqui tem 5 anos. Eu tô em Catanduva. Em 5 anos eu vi muita academia abrir. Muita academia. Eu queria saber, você já veio de guerra, né? Mas assim, você tem aquele sentimento quando você olha, não sei como que funciona pra você, né? Ixi, mais uma aí. Sabe de nada da vida. Pensa que vai ficar rico. Você tem esse sentimento ou não? Você já perdeu as contas? Porque eu acredito que quando você começou, não era dessa forma. Hoje em dia o povo sai abrindo a academia, nem formado é. Né? Vai colocando um povo lá para trabalhar também, que também não sei o que acontece. É que eu nunca ouvi falar de uma coisa grave aqui nessa cidade. Mas a probabilidade da merda é grande. Você olha, você tem esse sentimento? Ou então já aconteceu, pelo menos quando você estava começando, você falou assim, puta que pariu, estudo pra caramba, o cara Zé Ruela, você tem isso ou não? Não, na verdade não. Na verdade o que eu penso é o seguinte, cada um que monta uma academia, eu penso assim, o cara montar qualquer negócio, academia, qualquer negócio, o cara tem que ser corajoso, o cara tem que acreditar nele, ele tem que ter esperança, ele tem inúmeras qualidades para estar fazendo o que ele está fazendo. Para dar certo, ele vai errar, como todo mundo erra. Quem que não errou na vida? Eu erro até hoje um monte. Então, acho que a vida é para isso, é para a gente arriscar, para a gente tentar, para a gente quebrar a cara. Se não dá umas cabeçadas também não vai, né? É isso. Vai aprender. Agora, assim, eu fico até feliz. Eu acho que as pessoas têm que tentar mesmo. Tem que tentar. E o que só não pode deixar acontecer, às vezes alguém se machucar. Igual você falou, vai que alguém, se for um Zé Ruela e deixou alguém... Aí é complicado, mas assim, tomara que não aconteça. E não desejo que aconteça isso para ninguém. Pode acontecer com qualquer um, mesmo o cara que sabe tudo que está fazendo. Sim, bobeira, acaba pode acontecer. Casos, pode acontecer.
E tem cliente, por exemplo, que não quer tua ajuda. Verdade. Eu sei treinar, eu me viro, não sei o que. Às vezes ele cai numa barra guiada, estoura a coluna lá, e aí? A culpa é tua? Não é tua. Então, isso pode acontecer com qualquer um. E o que eu penso de todo mundo é isso, cara. Do mesmo jeito que às vezes pode dar errado para ele, pode dar errado para mim. Eu posso errar amanhã, dar um passo maior que a perna, até formatei franquia do meu negócio. Quantos formatadores de franquias aí que foram enfiar o pé para funcionar e não deu certo e deu errado? Isso pode acontecer com qualquer um. E todo mundo está sujeito a fracassar. O importante é continuar. Inclusive, eu já fracassei. Eu montei uma academia falida. Contei para ele, acho que no começo aí. Ah, é? Lembrando o que eu era, eu lembro de uma criança. Eu tinha acho que 20 anos. Acreditava nas pessoas. Como eu sempre... Tudo que eu falei na minha vida, tudo eu tentei cumprir. Acho que nenhuma palavra dada não foi cumprida. E todo mundo que me conhece sabe disso. Então, eu nunca precisei assinar um contrato para falar que eu tenho palavra, que eu ia cumprir o que eu falei. E eu comprei uma academia, não vou citar nome, e uma pessoa que eu falei assim, sua academia só vale isso se você trabalhar para mim. Porque se eu pagar tudo isso e se eu não estiver aqui, o cliente vai embora. Se você me registrar, eu fico como professor. Então tá bom, então eu vou comprar. Tá certo, tá combinado, tá combinado. Só que era moleque, inocente, uma criança mesmo. Comprei a academia. Comprei, numa sexta, quando eu cheguei na segunda, o cara tinha assinado em outro lugar e, me sacaneou. É mesmo? Aí eu aprendi, eu falei, então esse mundo tem que ter contrato, porque as pessoas não são ponta firme. Então, eu já comecei quebrando. Eu quebrei. E pior, eu tinha montado uma loja de suplemento antes disso, ela quebrou. E o que restou, eu comprei essa academia. Eu tô rindo, mas eu tô rindo porque não tem como não rir. Mas eu quebrei. Começa o jiu-jitsu, me sofre um acidente. Ele sempre tem um negócio. Sempre tem que vir a tempestade para vir a bonança, parece, do que você fez? Isso daí é um condicionamento que deve ser abolido da gente. Uma coisa acontece uma coisa ruim para vir a boa. Pelo amor de Deus, não tem que ser assim. Tá bom já, né? Não tem que ser assim. Porque, olha... infelizmente foi assim, mas não tem que ser assim. Mas também ajudou você bastante, né, Ricardo? Amadurecer, você nunca mais aconteceu os erros. Eu não sabia dessa você é história. tonto, né? Você vai acreditar no cara só porque você não mente e o outro não vai mentir. Não vai mentir. Que você começou quebrando, porque eu ia até te dar um exemplo que eu aprendi com o meu finado professor, meu primeiro professor de jiu-jitsu, que ele falava assim, olha, se você continuar no jiu-jitsu, você vai ver que tem muitos atletas que não são bons professores e tem muitos professores que não são bons atletas. Sim. É muito difícil você ver um profissional completo. E ele falou, e você vai encontrar bons atletas que são bons professores, mas são péssimos gestores. Então, ele falava muito isso. Então, quando eu estou falando isso para você, de você ter esse conhecimento de todos os setores que englobam ali, a academia, o que você vende, o que você aplica, ainda mais sabendo que é um produto que é a longo prazo, que é pro resto da vida. Até tem um vídeo do Fábio Porchat falando que ele não gosta de academia porque é um negócio que é pro resto da vida. Você não pode parar. É um inferno. Você não faz 3 meses. Você tem que fazer pro resto da vida, né? E eu falo isso por causa desse ensinamento. Às vezes a gente vê que a pessoa gosta muito de musculação. Então ela gosta muito, 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 muito. Aí daqui a pouco ela se vê fazendo uma faculdade de educação física. E quando ela vai pra guerra mesmo, ela vê que não é desse jeito. Uhum. Ela vê que não é tão fácil. Aí ela começa a pegar 2, 3 personal ali, aluninho, ela fala, nossa, estourei, né? Meu Deus do céu. Só que daqui a pouco ela vê que ela não tá sem tempo. Daqui a pouco ela descobre que ela tem que acordar 4 da manhã. Daqui a pouco ela descobre que ela tem que... E daí, quando ela se vê ali, ela até ganha dinheiro, mas ela tá refém daquilo. Ou então tá ganhando dinheiro, eu já vou abrir a academia. Aí ela começa a ter frustrações que ela não sabia que teria. Por quê? Não sentou com um cara igual você, não foi sentar com o Valdemar da vida ou com alguma especialização de gestão para saber como é que funciona. A pessoa ficou emocionada, ela foi só porque estava dando tudo certo. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Então tem gente que só vai dando certo na vida dela, que não foi o seu caso. Mas tudo vai dando tão certo que quando ela se depara com uma frustração, ela desiste. Ou então ela acha que o problema é a cidade, o problema é a Neo Fitness, entendeu? Porque o pessoal sai de lá, daqui a pouco volta.
Mas não é isso. Mas o difícil da vida é não desistir, né? Porque é lambada e porrada toda hora, né? Toda hora. Toda hora. Tem que cair e levantar, que é o que ensina a luta, né? Mas isso é verdade. E você sabe que uma coisa engraçada da luta, e isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Meu sonho era primeiro ganhar o Campeonato Paulista, né? E eu fui 3 vezes vice. E eu falava, mas não é possível, chega na final eu perco. Aí eu comecei a perceber o seguinte, eu perdia, porque eu ficava tão ansioso, mas tão ansioso. Bom, eu chegava na final, dava vontade de ir no banheiro. Acho que da última luta que eu fiz pra final, acho que eu ia umas 5, 6 vezes no banheiro fazer xixi. Olha. Ansiedade, adrenalina lá em cima, adrenalina e o pensamento, né? O pensamento ficava na cabeça. Falou, cara, se você ganhar vai acontecer isso. Se você ganhar, não sei o que, não sei o que. Mas se você perder, não... É assim, parece que o pensamento te metralhava, assim. Aí eu comecei a perceber que era o pensamento que atrapalhava. Bem na linha do gol lá, sabe? Aí eu lembro que o dia que eu ganhei o Paulista, o que eu fiz? Eu ganhei a semifinal, né? Fui pra final. Até me chamar, foi lá no Baby Barione, em São Paulo. Eu entrei numa escadaria que tinha lá e era escuro. Eu sentei na escada, dava pra escutar eles chamando o nome, né? Na hora de lutar. Eu fechei o olho como se fosse meditar, né? Fechei o olho na escada, tava meio aquela penumbra, né? E eu fiquei assim no estado assim, cara, tenta não pensar em nada. Você pensar não se identifica com o pensamento, não liga com ele, não liga para isso. E aí eu consegui abstrair, sabe? Esse monte de pensamento, essa ansiedade, comecei a respirar. Aí chamaram meu nome, eu fui, só que quando eu fui com essa cabeça meio abstraída. E deu certo. Aí toda a competição eu comecei a fazer isso, começou a dar certo. E o mais interessante disso daí, a conclusão, é que, na verdade, é aquilo que os grandes mestres sempre falam, né? Que o maior adversário é você mesmo, não é o cara que você está lutando. Então, se você trouxer isso para o negócio, quando você fala de concorrente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai odiar teu concorrente, cara, às vezes é o cara que te ajuda a crescer. O problema é com você mesmo, você não tem culpado, não tem concorrente, não tem nada. E a luta me ensinou muita coisa para a vida. E depois de um tempo, eu comecei até a fazer bastante meditação, aprendi meditação. Inclusive com o Fernando Gabas, que é um cara aqui de Catanduva, montou uma escola de meditação depois que ele teve um AVC. Esse Fernando Gabas, um monte de gente fala dele também. Esse cara é o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida. É mesmo? Cara, ele é. Mas ele é parente do... Ele é irmão do Fábio Gabas. Ele é irmão? Porque eu vejo as coisas que esse Dr. Fábio Gabas, eu acho ele sensacional. Parece que ele tá em outra dimensão, as coisas que ele ensina. E esse rapaz é irmão dele. É irmão dele. E eu conheço ele desde... Eu tinha 16, acho que ele tinha 14. E foi amigo meu e tudo mais. Aí depois do AVC ele foi para a Índia, foi aprender meditação lá. E aí ele trouxe indianos pro Brasil. Aí eu comecei a aprender. Aí o que eu comecei a perceber? Que esses Começou a fumar uns negócios não, né, Ricardo? Pelo amor de Deus. Eu não sirvo para isso. Não sirvo para isso. Acender uns negócios antes. Não sirvo para isso. Tá. Não. E mais pelo lado científico da meditação e menos o lado místico, né? Que é o do charuto aí que você tá falando. É só por curiosidade. E eles falam isso. Se você pegar aquele Eckhart Tolle também, que é autor de livro, ele fala Poder do Agora. Ele fala o tempo todo, se livrar de pensamento, parar de acreditar em pensamento. O indiano falava isso. O problema da pessoa é se identificar com o pensamento. Você não é teu pensamento. E eu comecei a associar essas coisas da época da luta com esses indianos e tudo mais, e que é tudo que você pode fazer no teu negócio. E é bem legal quando você percebe a conexão de tudo isso, sabe? É muito interessante, parece que a vida fica mais rica. Você está falando tudo isso e está vindo perfeitamente na minha cabeça o dia em que o William veio da Aliança e ele deu uma aula sobre ensinamentos que você pode aplicar, que ele fala tudo japonês lá, impressionante, o conhecimento que ele tem em relação à arte marcial e todos os ensinamentos que você traz para a vida. Eu também sempre dou o exemplo de que
o meu professor, ele tinha esse dom. Ele conseguia, em um movimento de jiu-jitsu, te explicar algo que aquilo era uma metáfora, que ao mesmo tempo era algo para a vida, no movimento de jiu-jitsu. Eu falava, como é que esse cara consegue fazer um negócio desse? Ele tinha uma maestria. E eu tenho isso desde pequeno, e quem me levou para isso daí foi meu avô, da parte do meu pai. Eu tinha 5, 6 anos de idade, ele me colocava, acho que era TV Record, se eu não me engano, passava filme do Bruce Lee. E eu lembro, desde pequenininho, o Bruce Lee pegando um copo assim, falando, aqui é teu conhecimento. Você quer aprender? Você jogou a água fora e colocava outra água. Joga fora o que você sabe, esvazia, deixa o conhecimento entrar. Então, assim, é a filosofia misturada com a luta, isso daí que me atraiu muito mais do que bater em alguém, do que... Entendeu? Porque, assim, é coisa mais tosca que você ficar brigando na rua. Brigando, se matando, picuinha besta. Nunca fui nenhum santo, já aconteceu e tudo mais, assim, mas dá até vergonha, assim, falar assim, um dia eu briguei na rua. Porque é tão rico essa parte de luta. Aliás, o próprio jiu-jitsu foi criado por monge budista. Sim. Entendeu? Você vai falar, vai usar isso daí pra quê? Pra machucar alguém, pra brigar com alguém. É tão rico tudo isso, que é filosofia pura isso daí, né? Mas eu acho que é o que falta um pouco hoje nas academias, um pouco você ter essa parte de ensinamento. Porque hoje tudo é, pegar, matar, fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa, tipo, até o intuito quando a gente começou o podcast era isso. Tipo assim, Ricardo, eu sou amigo de vários professores na cidade. Uhum. Porque eu vou na sua academia, eu não posso ir na academia do fulano. Sempre teve isso, jiu-jitsu sempre teve isso. E pra mim, tipo assim, eu não consigo... Não tem nada a ver isso. Eu treinar no lugar, eu vou virar, tipo, inimigo seu. Eu nunca concordei com isso também. O Fábio Gurgel foi um dos primeiros que começou a falar isso na internet. Ele foi um dos primeiros que começou a ensinar isso. Ele falava, você tá bravinho porque o seu aluno saiu? Claro que ele falava da forma culta dele. Ele saiu por sua causa. Né? Porque você tem que procurar o que você tá fazendo na sua academia, não é pra você ficar bravinho com ele. Sim. E eu lembro que ele foi um dos primeiros que falava sobre isso, porque isso aí era verdade mesmo. Você tem que amaldiçoar a pessoa que saiu daqui, que morra, que não sei o que, nunca mais pisa aqui. E é uma mentira, né? Porque a luta, ela é como se fosse uma igreja mesmo, ela te acolhe, ela te abraça, ela te traz para aquilo ali. E você vê esse exemplo mesmo que a gente vê que o Leandro foi assassinado aí, né? Não existe bandeira. É o jiu-jitsu que chora. Exatamente. Não importa se você treina na academia com ele ou sem. Não importa, é o jiu-jitsu inteiro. E o cara que consegue ir em várias academias, ele tem o jiu-jitsu muito mais apurado do que o cara que fica só dentro do estilo dele na academia dele. Mas é isso que eu penso. Eu tenho um cara que vinha aqui para Catanduva e acho que o Léo Marques que trouxe ele, porque estudou com ele. O Léo Marques acho que fez esporte na USP. Ele trouxe o Adriano Silva. Esse cara foi várias vezes campeão mundial de jiu-jitsu. E ele treinava em várias academias. Ele tinha um jiu-jitsu que quando ele chegou aqui em Catanduva, por exemplo, ele enfileirava assim 15 pessoas um atrás do outro. Era um jiu-jitsu assim, exímio. Então. E eu acho que é justamente por isso. O cara era aberto para poder aprender com todo tipo de mestre de diferentes escolas, né? E daí, voltando no William para concluir, porque você falou aí você trouxe para a empresa, você falou da arte marcial e você falou do respeito dos concorrentes. E o William, na hora que ele vai falar, eu não sei se você soube disso, mas ele fala que ele não enfrentou o maior rival dele no jiu-jitsu. E daí ele fala assim, eu posso falar quem é? Ele fala, ai, a gente, misericórdia, quem que ele vai falar? Ele falou, é o Ricardo Amarelo da Neo Fitness. Ele era meu maior rival. E é uma das pessoas que eu admiro, que eu mais admiro, não sei o que lá. E ele fez uma declaração pra você ali. E ele fala o que ele é hoje, porque ele tinha que treinar, que ele queria chegar, ele queria competir, ele queria que você era ganhar do a meta Ricardo. dele, era a meta dele, ele falava. O William ganhou, acho que daquele campeão olímpico de judô, não foi? Do Carlos Honorato. Isso mesmo. Não precisa nem falar mais nada. E ele falou que ele treinava tudo, porque ele tinha você como espelho, que a visão dele era chegar, conseguir ganhar você de você. Era a meta. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo, Mas ele falou com respeito, entende o que eu tô falando? É a mesma coisa que eu tô falando. O cara ganhou do Carlos Honorato, o cara é campeão olímpico de judô. Então, ou seja, o William é um excelente lutador, não tem nem o que falar. Por isso que o meu pensamento sempre foi esse, acabar essas vaidades. Sim. Porque, tipo assim, não é porque eu vou montar uma academia de musculação, eu não posso chegar ao Ricardo. Você me tira uma dúvida pra mim? O que você acha se eu fazer assim, assim?
Porque hoje as pessoas parece que têm vergonha de falar assim, ó, eu não sei fazer, vou procurar quem sabe para me ensinar. Sim. Ou eu poder, tipo assim, igual eu treino no William, eu treino no Léo Marques, como já treinei, treinava com o Marrom, já treinei com vários professores. Uhum. E tinha essas picuinhas, você não pode treinar no outro, você não pode... Eu não vou deixar de ser o seu amigo porque eu treino na outra academia. Eu acho que meu pensamento era assim, Ricardo, se a gente puder se ajudar de treinos diferentes, a gente for rival, você lá no campeonato, não aqui. Com certeza. E outra coisa, os caras são legal pra caramba, cara. Então, é isso que eu fico louco. É igual o Milton lá da Sport Center. Eu comecei com ele lá. Cara, o cara é super engraçado, cara. Um cara divertido. Um cara que me ensinou um monte de Mas coisa. Já treinei na academia do Betão, na Steel Gym também. Olha Cara, aí. um cara mais engraçado que o Betão. é verdade. O cara é extremamente. Ele é assim, ele é exótico. É um cara super engraçado. E assim, não podia estar todo mundo sentado às vezes, conversando, trocando ideia, figurinha, como o empresário faz. Exato. O empresário faz isso, o médico faz isso. Entendeu? Agora o professor de educação física não vai fazer Não vai por quê? fazer isso? Entendeu? Tem que fazer, cara. Não tem nada É o demais. que eu falo, por Os exemplo, caras são legais, os caras treino- são eu treino- divertidos. treino- É verdade. Pô, um dia eu tava lá no posto do Bicão, fui pagar, acho que fiz gasolina, chega o Betão atrás. Ô, esse antebraço aí, tinha que ser o amarelo, não sei o que, olhou, eu dei um abraço, não sei o que. Os caras são gente boa, cara, não tem que ter esse tipo de coisa, sabe? usa todo esse conjunto de professores e acopla em você para você aprender vários tipos diferentes. É. Porque tem vários públicos diferentes. Talvez o público que vai na Neofit não é o público que vai no Betão. O público que vai no Betão não vai na academia de ciclano. Então, se você saber trabalhar toda essa parte, imagina o aprendizado que você vai ter. Sim, E as pessoas ficam nesse jogo de vaidade bobo. pois é. Entendeu? Ego, né? É o ego. É igual falar assim, ó, né, eu fiz o pulo da academia, mas também o Amarelo tem dinheiro para investir, não sei o quê. De vez do cara correr atrás, pensar em melhorar ele, não. Porque o Amarelo chegou, porque não sei quem. Não existe. Na verdade, então, essa é a história que todo mundo pensa também. Realmente, eu tive se não fosse pelos meus pais, realmente eu não ia ter a parte inicial. Só que a Neo Fitness foi uma BMW 335 em 2004, que foi trocada em equipamento Body Solid. Não deu para comprar nem metade do que tem hoje, não é nem um décimo. Nossa. Os Body Solid supriram uma pequena necessidade, aí eu vendi meu carro, porque meu pai falou, ó, eu vou te ajudar com isso. Essa BMW você se vira, você vende. Aí eu troquei máquina. Aí faltou máquina, faltou muita máquina. Eu vendi o carro, comprei máquinas da Axis, eu lembro certinho a marca. Aí eu comecei a andar de DT naquela época, eu fiquei acho que alguns meses indo pra academia de DT, aí o Saraiva era gerente antes de ter meu sócio, ele falou, você tá perdendo óleo 2 tempos. E eu Mas o aluguei. que é? Amarelo era Playboy? Era Playboy? Foi estiloso, né? Playboyzinho de Catanduva? Ele Você era? foi estiloso. Ele era? As BM conversível, a era Aí- passada. Será que o pessoal começou a ver ele de DT e falou, ih, quebrou? Não, eu nunca tive BMW, não. Ah, não Daí era? é uma que apareceu no negócio lá com o meu pai, Mas já rodou logo. esse foi meu aporte inicial, que ele que me deu, se não fosse ele, realmente não ia ter nada. Aí seu gerente falou que você fedia ainda. É isso. Óleo 2 É, tempos. 2 tempos pra DT, olha 2 tempos. Digo. Aí foi dando certo, eu fui comprando as máquinas. Então hoje eu tenho lá Hammer, Strange, eu tenho Tecnogym, eu tenho Cybe, que são as 3 melhores marcas do mundo. Eu tenho a Johnson, que eu fui inclusive lojista, que a linha Matrix eu tenho lá. Só que não tinha isso naquela época. Isso foi comprado com o decorrer do negócio, com o sucesso do negócio que foi funcionando. Mas eu até cansei do negócio, viu? Se alguém quiser. Eu tô ficando. Mas é assim, Ricardo, você pode ter as melhores máquinas do mundo. Se você não saber administrar e fazer o negócio acontecer, certeza, não vai com andar, certeza. cara. Não vai andar. Não, mas é isso. Se não tivesse feito a coisa certa, não tinha Hammer, não tinha Tecnogym, não tinha a equipe que tem hoje, não tinha nada. Se você não fosse atrás de estudar, fazer todos os seus aprendizados e outra, você ainda não teve a vaidade que você ensina outras pessoas a construir uma. Sim. Você ajuda as pessoas a ter a própria dela. Entendeu? Então é isso. Por isso que você consegue cada vez mais crescer mais. Sabe uma coisa legal lá? A gente, além dos cursos, a gente ensina lá a parte de nutrição, treinamento, fisiologia do exercício, fisiologia pura. E a gente ensina marketing para eles, para os estagiários se tornarem personal trainers. E uma coisa legal, que é uma coisa que eu gosto muito também, a gente
tá dando curso para eles de educação financeira. Ixi, muito bom. Eu tenho orgulho de falar, assim, eu tenho gente lá, eu não vou citar o nome porque ele fica bravo quando eu cito o nome, mas para os estagiários lá eu sempre falo o nome dele. É um personal que está lá, ele só trabalhou lá na vida dele, e hoje ele está com um patrimônio mais ou menos aí de uns 3 milhões. Olha aí, cara. Mas por quê? Porque só ganhou dinheiro com personal? Não, ele é um cara que guardava, investia na bolsa, investia em fundo imobiliário, investia em casa, aprendeu a sentar piso, ele mesmo pintava, revendia mais caro e foi chegando. Ele fala assim, hoje ele fala assim para mim, eu venho da aula porque eu amo isso daqui, mas eu não preciso mais, ele fala. E assim, isso daí me orgulha, isso daí eu falo assim, pô, só do cara só ter trabalhado aqui, ele não é meu funcionário, ele é personal autônomo. E ele aprendeu tudo lá. E isso fala, pô, isso aqui é uma escola, isso é legal pra caramba. Por falar em escola, daí que veio a ideia, eu chamei inclusive o Murilo para começar a filmar os cursos, para replicar em franquia. Veio a pandemia, não ia vender franquia em pandemia. Aí eu peguei esses cursos, que inclusive ele que filmou, e a gente está montando uma plataforma que é a neoacad.com.br, que tudo isso que a gente faz presencialmente todo fim de semana está sendo colocado em vídeos online de cursos, que é a plataforma neoacad.com.br. Foi você que inventou isso aí também? Fui eu que inventei também. Tava assim que fazer também, né? Tava assim de boa. Então, assim, qualquer concorrente que quiser aprender o que a gente faz na Neofits, como que deu certo, tá tudo lá na Neoacad. É só comprar o curso. Baratíssimo o curso, baratíssimo. Tem curso de 100 conto, R$99. Inclusive curso de meditação a gente tá colocando agora. E tudo que envolve saúde a gente está colocando lá. Então é o quê? Educação financeira, meditação, fisiologia, treinamento de musculação, treinamento de musculação adaptada, que é isso daí que eu aprendi com o Santarém. Inclusive a gente vai vender esse curso em Portugal. Olha aí. Então, assim, o que eu fiz de forma presencial com esses estagiários, e a maioria virou concorrente, a gente está dando de bandeja online para quem quiser e montar e virar concorrente na minha porta, se quiser. E isso aí só prova, Ricardo? Isso te causa um prazer enorme, pelo jeito, né? Pô, o personal que ficou rico lá, vem e fala um negócio desse para mim, eu tenho vontade de chorar. Falo, puta que pariu. E da hora que isso aí só prova que todo mundo fala assim, uma estrutura igual a Neo Fitness tem, tudo isso que você propõe. Vou falar, mas Catanduva não suporta isso. Catanduva não dá. E por que tá acontecendo aqui e ninguém tá vendo isso aí? Pra falar que não suporta? O quanto você, já falei isso, que você é um homem visionário, porque você viu o futuro há muito tempo atrás, porque você já via muito. Na verdade, eu tive ajuda. Eu nem me acho tão visionário assim. Eu tive ajuda. Eu escuto muita gente e alguém me abriu minha cabeça no começo. Ah, é? Eu ia fazer besteira. Então, mas é muito importante a pessoa ser ensinável, né? Sim. Isso também você vê que você não se ilude com o elogio. Sim. Né? Porque tem muita gente que, né, você faz questão de dar os créditos para quem merece. Sim. Mas, por exemplo... Inclusive, quem me ajudou, eu vou dar até o crédito para ele, foi o Alessandro Bossan, que ele era de uma agência de marketing lá de Rio Preto, ele dá consultoria. Esse cara, vou até contar um pouco da história, esse cara virou para mim e falou assim, pô, você quer montar uma academia só de marombeiros, vai ficar pobre. Eu falei, cara, mas eu gosto disso, cara, eu gosto de treinar, o meu treino é radical mesmo, eu gosto de treinar pesado, eu gosto de gritar quando faz forças, eu agacho com 240 quilos, você não vai gritar na hora que sobe. E então vamos fazer o seguinte, monta 2 áreas, monta uma área livre e uma área VIP. E aí, graças a ele, eu escutei o que ele falou e aí eu montei 2 áreas, porque eu ia montar uma academia de marombeiro, que é o que eu sempre fui, né? O que eu sempre gostei. Então, hoje eu faturo, 90% do que eu faturo é a área VIP, que não é um público marombeiro, é um público de saúde, é reabilitação física com musculação, isso que eu falei do Santarém. Então, eu acho importante dar o crédito para ele, porque realmente o crédito não é meu. Eu sou um aprendiz até hoje, não sou nada fora da curva e eu tenho que falar a verdade, né? Porque é isso. Não, mas a verdade é que você foi uma pessoa que também fez isso na vida de várias outras pessoas. Inclusive, é isso que eu quero te dizer. Aí, quando me ensinaram, eu repassava. Alguém me ensinou, eu vou ensinar para ele também. O que eu fiz, o que todo mundo devia fazer. Porque você consegue entender essa corrente, né? É uma corrente, é isso. E daí, por exemplo, a gente tinha a Jéssica, que falou muito bem de você, a gente tem o Fábio,
né? O Bad Boy, que falou muito bem de você, que você estava falando também. E segundo o Ricardo Rebelato, ele fala que o Fábio tem 2 Ricardos na vida dele. São os 2 Ricardos da vida dele. E também a gente teve o Corão contando, né? Então, e a gente tem vários outros relatos que a gente vê, mesmo você com toda essa estrutura e você trabalhando com um público elitizado, que as pessoas têm essa visão, porque de fato você conseguia atingir esse público, você nunca teve distinção de profissional. Porque a gente tem diversas histórias de pessoas que não importa se tem nome, você dava oportunidade. O mais legal é quem não tem nada e você fazer transformar em alguma coisa. Na verdade, não sou eu que faço. Mas você conseguir mostrar alguma coisa, a pessoa captar e você fala, puta, o moleque conseguiu. Que é o que eu sempre tentei fazer com o Fábio aí, com o Bad Boy. E talvez por isso que ele fale de mim, né? Mas foi o que eu sempre tentei fazer com ele. Do homem pra Suíça, rapaz. Então, eu que mandei ele pra Suíça. Lembro, a história dele foi o seguinte, ele estava estagiando lá na academia, tinha uma intercambiária da Suíça lá, aí ela ia embora, ele entrou na minha sala chorando, falei, que você tá chorando, cara? Ela vai embora. Ê, Bad Boy! Eu falei, vai também. Você sabe o que ele falou na hora? E a Neo Fitness, ele falou. Rapaz, tá de brincadeira. Neo Fitness, vou te dar um tapa na orelha. Falei, Neo Fitness, o quê? Vai pra Suíça, rapaz. Você vai aprender coisa lá que você nunca vai aprender aqui. Vai embora daqui, não sei o que, não sei o que. Ele ficou meio assim, pensou, voltou, tá bom, eu vou. Foi embora. Bom, né? Que a latinha judiada dele era o que tinha pra ele no momento. Ô, Ricardo, da onde saiu o amarelo? Por que amarelo? Amarelo tinha 14 anos. Acho que eu tava na 8ª série. Aí veio alguém e falou assim, eu sabia que colocar água oxigenada no cabelo fica amarelo? É mesmo? Vamos ver. Joguei. Nossa. Ah, é mentira. Ficou amarelo. É mentira. Eu achei que eu que era louco, cara. Então o apelido certo é porque o apelido certo é amarelo e não amarelo? Então, mas aí começou... Ou depois você refinou e virou amarelo? Bullying, né? Naquela época tinha bullying, né? Você tinha que aguentar. Você ficou bonito, Ricardo? Que nada, ficou horrível. Imagina que chegando em casa a mãe olhando o cabelo. Não, aí as meninas faziam assim, ó. Amarelo, era um mantra assim, amarelo. Tipo, eu falei, eu era zoado. Eu falei, puta que pariu, o que eu fui fazer? Eu não vou raspar que vai ficar pior. Ficou, cara, ficou amarelo. Depois ficou metade amarelo, metade de castanho, metade, sei lá, que foi que é o meu cabelo. Senhora, aqui, cara. E aí foi assim. Então vem daí, entendi. Vem daí. Achei que você ia falar que era alguma coisa do seu irmão, te chamava quando você era criança. Fala pra Sei você, lá. tua mãe teve aventura já, hein? É. Dava pra... Pois é, coisa que a gente tem que carregar agora, né? Não tem jeito. Você tem menino ou menina? Tenho 2 meninos. 2 meninos? É. Dava pra reproduzir. O que você não dá essa ideia pra eles? Pede pro Murilo gravar. Ele tem que aprender com a experiência do pai. Só ouvir a Não história, dá já certo, tá bom. Viva. Faz isso. Eu já errei pra você não errar. Pronto. Né? Ricardo, hoje, tá 46, você falou, né? Uhum. 46. Você tem orgulho da sua história? Acho legal, acho legal. Só isso, Ricardo? É, Você que só acha legal? eu queria mais. Você queria mais? Ai, viado. Queria mais. Às vezes eu fico frustrado, Jura? juro. Mas dentro do seu segmento mesmo, você fala que queria Não. mais ou tem outras coisas que você galga ainda? Eu tô gostando muito agora desse negócio de investimento e tudo mais. Aí você pega cada história, assim, do cara que da noite pro dia deu uma porrada, assim. E aí eu fico assim, eu gosto dessa adrenalina, sabe? Hoje eu não tenho mais o jiu-jitsu, eu fico imaginando que pode... eu fico imaginando. É só uma fantasia, só um sonho. Bicho, vira fascinação também, né? Investimento, você fica ali... Mas eu acho bem legal, porque né, negócio dá muito prazer. Eu gosto mais, por exemplo, em vez de dar aula para cliente, eu gosto mais de ensinar o professor a dar aula. O que eu gosto de fazer no dia a dia mesmo é negócio, eu gosto de negócio. Eu gosto mais de negócio do que de fazer a parte operacional da academia, por exemplo. Que legal. E deixa eu te perguntar, nessa plataforma que você tem online, tem que ter CREF? Como que funciona? Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma curiosa, eu gosto. Não, pode fazer. Eu posso fazer? Pode fazer. Qualquer pessoa. Tem desde treino online para fazer em casa, até uma parte para o professor de educação física aprender como dar aula, ou ele pode ou dar aula com aquele conhecimento ou usar nele mesmo, né?
Por exemplo, assim, a pessoa ela não tem faculdade de educação física, nada, mas ela Vai quer ser... aprender mais do que quem tem a faculdade de educação física. Porque Entendi. é o que eu falei, a parte de musculação. Porque a musculação não tem na educação física. Eu digo assim, vai, a pessoa quer ser um investidor, ela não quer fazer a faculdade, mas ela quer ter uma academia, ela quer empregar educadores. Isso daí é vídeo que, se minha franquia der certo amanhã, se eu resolver realmente criar franquias, vai ser os vídeos que eu vou usar para treinamento do franqueado. Que legal. Então, se o cara quiser montar uma academia e montar esse e comprar esse curso para os funcionários deles aprender como fazer, ele vai ter uma academia top. Por isso que eu falei, se o concorrente pegar isso, vai saber o que eu faço. Porque você conta tudo lá. Exatamente o que eu faço. O aparelho de avaliação física está lá mostrando o que eu uso, como eu interpreto a avaliação, como que eu faço, a parte nutricional, o que a nutricionista usa, que é o Box, como poderia ser usado, como cadastrar, como calcular, tudo. Parte de musculação adaptada. Tem um problema no joelho, o que eu tenho que fazer? A primeira opção de máquina é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Mesmo? Quando você muda para máquina X, para Y e tal, em que mês, tudo detalhado. Tudo que eu já usei comigo, comprovei, com fundamento e respaldo científico, tudo lá. Quanto tempo demorou para você formatar esse curso? Nossa, quando você começou a filmar lá? Faz anos já. Aí eu reuni tudo isso e comecei a colocar agora. 2016? Eu tô falando, você já tinha uma visão? Na verdade, o que eu ia fazer com isso? Não, eu não tive essa visão. Olha aqui, Ricardo, você para de toda vez que eu elogio, você fica falando que não, Ricardo. Fica difícil. Mas eu não ia criar. Fica complicado assim. Plataforma. Eu pensei assim, ó. Todo sábado eu venho aqui dar curso para eles. Aí o cara pega, se forma, ou ele vira meu concorrente, ou ele monta, sei lá, uma academia, ou ele vira personal. Aí eu tenho que treinar nova equipe de estagiário. Então eu vou gravar, aí quando eles entrarem na academia, eles já vão assistir online. Aí eu venho dar só as pinceladas de fim de semana. Porque não tem como prender o cara lá mesmo, né? Então você já... Entendeu? Aí eu otimizo meu tempo. Então eu comecei a filmar para otimizar o meu tempo. Aí quando eu chegasse eu ia chegar de fim de semana, o cara já ia tirar dúvida comigo. Eu não ia ter que começar desde o basiquinho, ensinando uma... Só que aí, de repente, eu falei assim, pô, não tem nenhum franqueado. Tá tudo pronto esses vídeos aí. Eu vou montar uma plataforma de curso. Aí. E aí eu montei, ué. Tipo, E até a plataforma, é tudo sua? Ou você colocou, tipo, no Hotmart? Não, eu peguei um cara que tem várias startups, e ele é o Levon. Inclusive, o diretor da Faculdade de Educação Física aqui fez uma plataforma com ele que chama PEF. O Igor fez. O Igor fez, tipo um Facebook para educador físico. Aí o Igor que me indicou ele, inclusive. Aí eu conversei com ele e aí ele fica meio que sócio da história. Não sócio no contrato social, mas na participação de lucros se o negócio der resultado. O coprodutor. E assim, o curso vai ser disponível para venda, acho que a partir de semana que vem. Ainda está na fase já está lá no site e tal, mas não dá para comprar ainda. Mas dá para você ver tudo. Mas semana que vem acho que já vai estar... Já vai começar a vender. Tava com uma visão do futuro mais ou menos igual o Chico Xavier, né? Você foi louco do mundo. Esse cara era santo. Mas, por exemplo, tem uma outra... Esses dias que eu tava vendo também, porque a gente assiste muito... Esse pessoal que agora tá fazendo bastante podcast, que é da área da musculação, eles também estão abrindo informações, né? Não de gestão de academia também, mas até em relação ao anabolizante e tudo mais. Então é bem legal, né? Porque são pessoas que estão explicando de fato, por exemplo, isso de anabolizante falso, eu fiquei sabendo por causa de podcast, eu não sabia que existia. Eu queria fazer um parênteses também nessa parte de anabolizante, porque do jeito que eu falei, parece que eu sou extremamente contra. Eu não sou contra. Eu só acho que a pessoa que resolve usar, ela tem que saber o que vai acontecer na vida dela. Por exemplo, eu tenho amigos que começaram a usar desde cedo, tipo 24, 25 anos, muita testosterona durante um longo tempo, você deprime o eixo hormonal, você deprime sua produção natural de testosterona. Então, pro resto da vida, você vai ter que tomar a tua Deposteron lá uma vez por semana, porque você não produz mais, teu testículo não produz mais a testosterona.
Então, desde que o cara saiba o que ele está fazendo, ele topa, ele aceita pagar o preço, beleza, o problema é dele. Entendeu? Eu acho assim, acho que a primeira coisa, acho que as pessoas são livres e tem que ser livre. Só que o ruim é a ignorância. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu tenho vários amigos que usam e não tem problema nenhum. Eu só falei lá no começo que eu nunca usei, não quero usar, mas se um dia minha testosterona estiver em 100, é óbvio que eu vou fazer uma reposição hormonal. Do mesmo jeito que eu faço a reposição hoje de tireoide e progesterona. Eu uso progesterona. E só. Fora suplementos que não tem nada a ver com hormônio, né? Whey protein, creatina, daí eu uso tudo. Então é isso, a minha posição é essa. Eu não sou contra nada disso. Só acho assim que tem muita loucura no meio, que tem gente, por exemplo, vai disputar um campeonato. O problema não é só o esteroide. Os caras, para secar, parecer com o abdômen trincado, eu uso o T4, T3 porque eu tenho hipotireoidismo. Conversei com um amigo uma vez que ele usa 10 vezes a dose que eu uso, porque eu tenho a doença, eu tenho o problema. Ele, sem ter o problema, usa 10 vezes a minha dose. Entendeu? Para ele ficar com hipotireoidismo igual eu, é brincadeira. Então, assim, é o tipo de coisa que eu não toparia fazer comigo. Agora, se o cara quer fazer com ele sabe que isso pode acontecer, o problema é dele, não sou contra nada disso. O cara que quer fazer isso, ele procura um profissional que vai indicar o caminho certo para ele fazer. Vai no médico, o médico vai fazer os exames, vai falar, ó, esse aqui é melhor se fazer assim, assim, assado, do que você ir lá e querer fazer, porque fulano fez, eu querer fazer igual. E eles falam lá declaradamente. Vai ter resultado, vai ser maravilhoso, vai dar problema lá na frente. Vai Todos mesmo. Eles falam, não é? Não é? Principalmente no coração. Você pega um monte de atleta, esse ano passado, um monte de fisiculturistas morrendo, infartaram aí com 50, 60 anos. Salvo o Arnold e outros que tiveram uma vida mais longa, muitos morreram. Agora, dá para culpar o esteroide? Não dá, mas será que não tem alguma coisa a ver? Eu prefiro não arriscar. Agora, se eu tiver com a minha produção hormonal deprimida, é óbvio que eu vou usar uma reposição. Mas uma coisa é reposição. Outra coisa é você colocar altos níveis no teu corpo além do padrão. E outra, se for fazer uma reposição, você vai fazer o seu médico pedir para você fazer também. Você não vai fazer por conta própria e lá eu vou fazer. Você quer ver uma coisa interessante? A minha testosterona, eu falei que estava em 950 quando eu comecei no médico lá e tal. Tem amigos que começaram a usar assim, que quando fizeram o teste, cara, passava de 10 mil a testosterona e outros vinham com o exame escrito incontável. Misericórdia. Entendeu? Aí você fala assim, cara, entendeu? É coisa assim, ninguém fala, né? Só que assim, fica muito bonito todo mundo ver o corpo da pessoa como fica na academia. Só que quando dá um problema, ele não vem te contar. Dá para identificar um corpo que toma anabolizante só de ver? Você bate o olho assim, você consegue ver no desenho do corpo ou não? Tem muitos caras top que conseguem falar até a droga que você tá tomando. Só de olhar a pele assim da pessoa? Eu não sei ver, mas eu já ouvi falar que tem uns caras tops que sabem falar. Que sabe identificar. Sabe identificar, Entendi. Eu entrei nesse assunto do podcast tudo e falando da sua plataforma pela seguinte questão. Você começou num tempo, deixa eu falar. Se você Pode falar. Ó, você fala que foi outra pessoa, você começou num tempo que era mais difícil o acesso à informação. Hoje tem muito cara bom falando abertamente que não tem como você falar que você não sabe. Porque você escreve lá, ou então você faz um curso. Antes era tão difícil você fazer um curso, por exemplo, as pessoas que são daqui de Catanduva, são de uma cidade muito próxima de São Paulo. Até para quem era competidor de jiu-jitsu, é muito fácil. O cara, 40 minutos, ele estava no José Correia para competir. Aqui era mais difícil, acredito que para vocês era mais complicado, porque vocês tinham que buscar, sabe? Não tinha essa dinâmica. Hoje em dia é tudo mais fácil. Você não pode alegar ignorância. Você vê golpe de jiu-jitsu no Instagram hoje. Pois é. Cada golpe bonito, que eu que sou faixa preta nunca tinha visto. Verdade. É o que mais tem hoje. Que legal. Falei, eu podia aprender pela internet. Hoje tem lutador de jiu-jitsu no Instagram. Um rapaz que dava aula na China e ele falava, dava muito risada, porque ele era engraçado, que disse que o japonesinho falava, coach, aprendi no YouTube. E daí ele ficava olhando e ele fazia no outro aluno, como que sai disso? Ele, procura no YouTube. Você não aprendeu no YouTube? Procura no YouTube. Mas dentre as vitórias e os atropelos,
tem um problema no seu braço que você não contou? Queria que você falasse. Ah, sim, quando eu... Como se não bastasse É. tudo. Na verdade foi assim, meu sonho, eu classifiquei para o Mundial, né, que eu ganhei o Paulista, e quando você ganha o Paulista, você ia para o Mundial. E eu sou daquela época que era meio raiz, né, tipo essa geração Top Gun, né, e meu professor foi o Mauro Santos, o que me deu a preta lá em Rio Preto, ele era da Gracie Barra, ele foi faixa preta do Carlos Gracie Jr. E não é que nem hoje, né, que hoje você faz um teste lá e muda de faixa. A própria Gracie Barra virou uma franquia e tal. Até para incentivar a criança, tudo, você ganha grau e tudo mais. Só que, rapaz, esses caras, era assim, vai pro Paulista? Não. Falei, não vai mudar de faixa. Tinha dessa. E às vezes você ia pro Paulista e não mudava. Aí eu comecei a mudar quando eu ganhei o Paulista. E o Mauro Santos era duro com a gente lá. E aí, eu fui 3 vezes vice, não ganhava o Paulista, ganhei o Paulista, como eu já contei. E aí, quando eu voltei do terceiro Paulista que eu ganhei, eu sentei no carro e começou a formigar. Esses 3 dedos aqui, do lado esquerdo. Eu não senti o dedo, né? Deu uma parestesia. Falei, mas o que é isso? E aí comecei a sentir uma dor irradiada. Era a hérnia de disco cervical. Tive na C6 e C7, né? Da vértebra aqui, cervical. Eu não sabia o que era hérnia. Por que irradiava, não tinha nem noção. Até eu fazer a ressonância, o médico explicou. E aí eu tentei continuar disputando, porque eu já tinha lutado mundial. Cheguei perto de ganhar. Perdi para o campeão por acho que 2 vantagens. Acho que ele atacou meu braço. O juiz ergueu a mão dele porque ele fez um ataque a mais no meu braço. E aí, depois desse Paulista, 15 dias depois que eu ganhei, eu voltei, tive hernia de disco e eu falei, pô, eu queria ganhar o Mundial. Meu sonho agora era o Mundial. Cheguei perto e aí eu falei, eu vou operar isso aqui e vou voltar para o Mundial. Então eu só operei a cervical para ganhar o Mundial. E meu braço, por causa da hernia de cervical, ele atrofiou 4 centímetros, o esquerdo em relação ao direito. Aí eu fui operar, fiz um método que chama nucleoplastia, enfia uma agulha pela garganta, chega até o disco, eles fritam o seu disco por radiofrequência, supondo que vai retrair a hérnia, né? Porque ele desidrata o disco e retrai, como se fosse um bife. O bife você frita, desidrata, ele diminui de tamanho. Só que acho que o cara fritou tanto o disco que ele necrosou a vértebra C6, a de cima, e a C7, que é de baixo. Misericórdia. E aí... Fica acordado nesse procedimento? Não. Anestesia geral. Anestesia, E aí, eu lembro até hoje, quando eu acordei, eu gritei da anestesia. Eu falei, eu vou ganhar o Mundial. Eu gritei. E aí o médico falou, calma. Como que você tá aqui ainda aí? Você tá naquele efeito, né, que sai falando. Você vê o tanto que eu queria ganhar, né? Aí quando eu cheguei, eu fui liberado, fui pra casa. Acho que no 3º dia começou a me dar febre. Comecei a ter febre. Aí voltei lá pro médico, começaram a suspeitar de uma infecção hospitalar por bactéria. E eu acho que não era, eu acho que a febre era de uma inflamação no osso, sei lá, necrosou o osso. Né? E aí, braço mais fino que o outro, tudo, e febre, me medicaram com um antibiótico endovenoso, foi o Targocid, Maxef e vancomicina. Os 3 de uma vez, acho que foi. Eles falaram a bactéria no osso. Osteomelite, acho que começaram a supor. Que acho que a bactéria que vai para o osso, o antibiótico chega lá, tem que ser alta dose. Parecia quimioterapia, o povo fala. Podia ser 2 soros todo dia. Né? E aí deu hepatite medicamentosa. Isso quase explodiu meu fígado. O TGP foi para 3.000, TGO acho que 1.800. Meu Deus. Junto com a aplasia de medula. Aí quando deu aplasia de medula, não fabrica mais, você não tem mais imunidade, eles falaram, vai pro hotel aqui do lado, porque se você pegar uma cachumba, você morre. E o infectologista veio e falou, a decisão é tua. Você quer continuar antibiótico ou você quer parar? Aí o que vai acontecer? Eu falei, se você não tomar um antibiótico e for bactéria, ela vai alastrar, você morre. Só que você está com uma hepatite medicamentosa, você continua um antibiótico, então o fígado explode, você morre do mesmo jeito.
O que você escolhe? Cara, Coloca na mão de Deus. na hora eu falei, morri, né? Morri. Falei, tira o antibiótico. Fui pro hotel do lado. Aí, fui colocando o termômetro para medir a febre. Fiquei num estado febril de 37, 17,2, acho que durante uns 3 anos. E acompanhando com ressonância magnética, uma mancha que tinha na cervical, ela foi diminuindo, sem antibiótico. Por isso que eu acho que nunca foi bactéria. Foi diminuindo, não devia ter bactéria nada, me deram antibiótico à toa, me estouraram à toa. Mas como que tava a sua cabeça? Você consegue lembrar disso? Ah, cara, eu entrei em depressão, ficou feia a coisa. Ficou feio, foi horrível. E a febre, a alteração de temperatura, você fica com um pensamento totalmente deturpado, você fica louco todo dia. E aí eu sofri pra burro. Foi nessa época que eu conheci minha mulher. Me ajudou muito, por sinal. E aí ela colocava um em mim e falava, rapaz, que coisa estranha e tal. E tava diminuindo a mancha. Até que um dia parou essa febre. E quando a gente fez a ressonância, colou. A C6 com a C7, 2 vértebras aqui, tinha o disco no meio, né? Ela colou. Grudou Como uma se na outra. você não tivesse o babaluzinho no meio. É. Não tem mais. Não tem mais, grudou. Só que me salvou. Quando grudou, me salvou. Acabou o problema. Não dói? Eu tenho hérnia em cima e embaixo, mas no local acabou. É. Acabou o problema. Duro de matar é pouco, É. rapaz. Esse problema que você teve, essa hérnia, não tem ligação nenhuma com o acidente. Então, pode ter. A hérnia de disco ela é genética. Primeiro ponto, ela é genética. Agora, é lógico que eu posso ter desenvolvido a hérnia por ter essa cirurgia já na lombar, porque você desequilibra as outras e pode ter mais facilidade de ter. Você movimenta mais as outras vértebras porque você tem 3 travadas. Então, as outras têm que fazer mais movimento que essas 3 travadas não fazem. Então, você compensa nas outras vértebras, talvez isso ajudou. Mas eu acredito que não. Eu acredito que foi o jiu-jitsu que me deu a hernia de disco cervical. Principalmente depois de um campeonato paulista, que eu fiz muita força. Foram 6 lutas. Eu não tomei um ponto. Foi assim, foi dia de glória, sabe? Você faz 6 lutas sem tomar um ponto. Você fala, pô, agora eu vou massacrar no Mundial. E aí, em seguida, deu uma ironia do destino, né? Sim. Aí, em seguida, deu hernia de disco. E aí, depois dessa febre, não dava mais pra lutar. E a Acabou. atrofia no Acabou. seu braço foi permanente? Não, o braço voltou. Voltou? Voltou. Acabou o problema. Depois que colou a vértebra, não tinha mais nervo pinçado. E nisso daí a cirurgia foi até boa. Acho que ela fritou tanto mesmo, acho que regrediu mesmo o pinçamento. E aí eu voltei a fazer musculação, mas lutar eu consigo lutar, eu consigo treinar, só que eu tenho muita dor depois. Então não sou mais assíduo de treinar 5 vezes na semana. Eu dou um treino, descanso 7 dias, porque dói muito. Quando você pensa no jiu-jitsu, você pensa com tristeza? Ou você pensa, como que é? Ó, jiu-jitsu, eu amava jiu-jitsu e gosto muito até hoje, óbvio. Só que eu tenho saudade, eu penso com saudade. Não fico triste, mas eu penso com saudade. Já fiquei triste. O bom que você Hoje eu tenho virou. saudade, muita saudade. Você virou um campeão mundial da musculação aí, da sua academia, esse império que você construiu. E futuramente agora, logo mais uma grande franquia, se tudo correr bem, do jeito que a gente quer aí, logo uma franquia, esses cursos aí. Ah, mas não é um Mas império, não, é só uma academia. Nossa, é muito... Muito modesto esse rapaz. Não, mas Mas você é uma referência no jiu-jitsu, sim, para as pessoas. As pessoas te veem... Não, eu acho que eu fui um bom lutador. Porque eu já ouvi várias... Por isso que eu falo, eu te conheço de fofocas. Eu sei de você de fofocas. Não, eu fui um bom lutador. Hoje eu acho que eu apanho num faixa azul. Não dá mais Mas pra lutar. daí isso é... Eu lembro uma vez que eu fui fazer um treinamento com a Kira e ela falou isso. Ela falou assim, se entrar uma faixa roxa sinistra que hoje eu não sei o que acontece. Eu tô velho. Mas daí é uma questão de vários. Não é porque você... Fase da vida. Né? Mas assim, eu era apaixonado mesmo. Porque é aquilo que eu te falei. O que eu mais gostava no jiu-jitsu era aprender esse negócio que eu te falei da escada. De parar o pensamento, de usar aquilo lá. Porque aquilo pra mim era fantástico. No jiu-jitsu eu aprendi. Na verdade, no jiu-jitsu eu transportei tanta coisa pra minha vida. E isso foi maravilhoso. Isso daí foi coisa assim. Isso é coisa que eu quero. Eu tento até ensinar meu filho, mas não dá pra ensinar porque não sei, é coisa que eu senti, não sei se... É sentimento mesmo, né? Eu acho que isso é meu, foi uma coisa minha. Começou lá do meu avô me falando de arte marcial, nossa,
sensacional, sou apaixonado. Porque a gente gosta tanto que a gente acha que é incapaz de mostrar pra pessoa. Quando a gente vai contar uma história, você fala assim, não, que você não faz ideia. Não dá nem pra explicar. Você fala pra outra, dois homens se agarrando lá, não sei o que, todo mundo fala isso. Mas... tipo, esparadrapo na faixa, e a pessoa chora e você fala, nossa, né? Não, quando eu ganhei o primeiro Paulista, que eu fiz isso na escada, que eu te falei, eu comemorei, agradeci muito o Mauro Santos, que foi meu professor, foi o único que me acompanhou nesse dia, eu estava sozinho com ele. E foi bem legal, porque a gente foi, uma noite antes, a gente foi no Galetos da Alameda Santos, em São Paulo. Eu falei, Maurão, tô nervoso, vou tomar uma taça de vinho, pode? Ele olhou pra mim assim e falou assim, Maurão era um negão, grandão. O sapão era complicado. Pode tomar catanduva, chama de catanduva. Toma, catanduva, toma. Vê uma taça de vinho, um vinho tinto. Eu dormi mais tranquilo. E aí eu fiz esse lance na escada, parei de pensar, entrei, ganhei. Eu agradeci muito ele. Falei, agora você me dá licença? Eu andei até o final lá do Baby Barione, num lugar que não tinha ninguém. Eu sentei no chão, mas chorei tanto, cara. Chorei. Era o meu sonho. Meu sonho era ganhar, parece minha vida inteira, assim, veio assim, ó, igual uma avalanche na minha cabeça. Assim, parece que foi uma marca de sucesso aquele dia. Assim. Foi fantástico. Foi assim, uma emoção, assim, que... É uma emoção, acho que uma das maiores emoções que eu senti na minha vida foi esse dia. Foi muito louco. Porque não era só sobre aquilo ali, né? Não era. É a ligação, é a conexão com toda a vida. Assim, com tudo que eu passei, com tudo que eu pensava, todas as superações. Foi muito louco. Aí depois eu fui ganhando. Aí depois eu voltei no outro ano, ganhei. Depois eu voltei no outro, ganhei. Até ter a hérnia eu parei. Olha aí. Que coisa incrível. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro esparadrapo no jiu-jitsu. Eu lembro disso também. Foi bem... Eu tenho a foto até hoje, né, disso. Eu tenho 4 graus na faixa roxa. Inclusive, o Flávio é menos graduado que eu. Na fila, ele fica atrás de mim. Ele não gosta dessa situação, mas é verdade. Falei pra você que o homem tem que fazer uma série, né, cara? Fazer. Quase 2 horas de bate-papo. Ô, louco, deu 2 horas já. Deu acho que 1 hora quase 1h30, Murilo. Eu tô falando pra você como é enciclopédia. Eu falei pra você. Você tá com o homem, tem que ser uma coisa de fazer minissérie. Ricardo, olha, eu achava que você era um cara bravo, sério, mal-humorado. De verdade, achei que... Já fui mais bravo, mas a gente vai melhorando, né? Não, de verdade. Achei que você era, né? Falei, putz, vai chegar aqui, aquele cara carrancudo. Não é isso. Aqui, para você ter um desempenho favorável, no esporte principalmente, você tem que ser, às vezes, duro com você mesmo. Você não pode ser mole, né? Você não pode ser Nutella, né? Como dizem hoje aí. E não dá para brincar, né? Então, nessa hora, eu sou duro. Mas aqui estamos descontraídos. Tipo, Mas entendeu? Eu vou treinar equipe de venda, principalmente. Que é outra coisa que a gente faz diferente lá. Equipe de venda, você tem que ser duro. Falando, que é meta. Bater meta. Bater meta, você vai sair, alguém vai bater. Porque assim funciona. Se você não fizer isso, você perde. Entendeu? Então, assim, não é que eu sou duro. A vida exige, em certas circunstâncias, que você tenha uma postura mais rígida, né? Senão você perde. Né? Não dá pra brincar, tem hora que não dá pra brincar. Verdade. Ricardo, queria muito te agradecer, de verdade, obrigado por ter nos dado esse tempo, essa troca, a gente ficou muito feliz de verdade. Eu que agradeço. Surpresa em te conhecer um pouco mais, mas ao mesmo tempo é muito óbvio essa pessoa que você é. Deixa eu falar. Você me deixa falar. Eu sei que é o Sensei, eu sei que é o faixa preta. Quem sou eu para querer te ensinar alguma coisa nessa vida? Todo mundo ensina todo mundo. Mas me deixa falar, pelo amor de Deus. E eu agradeço você de verdade, não só por hoje, mas eu agradeço por tudo que você tem feito na vida das pessoas, porque eu acho que é um legado que tem gente que tenta ter, mas não consegue, porque às vezes a pessoa ela treina para tentar fazer isso na vida das outras, mas ela não percebe que vai além, né? Então eu vejo que isso é uma coisa que vem muito do seu coração. Você não vê isso como um crédito. Não, você não aceita, né? Não. Então eu vejo que a sua modéstia não é que você quer dar de modéstia, você não
Não leva isso como, nossa, que incrível que eu sou. Eu, É como se você não fizesse mais que a sua obrigação, parece eu acho que isso. é natureza, é É natural. natureza Mas é sua, né? Mas eu quero que você saiba disso. Você é uma pessoa que você soube desenvolver sonhos na vida de diversas pessoas. E algumas pessoas vão te falar, outras não. Outras vão te devolver isso como ódio, porque tem gente que não sabe devolver amor, gratidão. E tem gente que vai levar você só na hora da oração. Mesmo. Vai falar, puta merda, lembra o dia que o Marelo falou isso pra mim? Mas é. Então eu espero que você saiba disso. Você tá aqui hoje porque muitas pessoas levam você no coração. E agora a gente também, na é verdade? Claro. Então, de verdade, O homem Eu agradeço é um vocês, ensinamento, pô. né? Eu nunca tive a oportunidade de falar nada disso e agradeço muito vocês e tomara que sirva, sei lá, para motivar alguém, sei lá. Vixe, pra com caramba. certeza vai ser sim. Muito obrigada de verdade e nos avise assim que liberar a plataforma para a gente anunciar. Tá joia. Eu acho que é muito legal, vem bastante atleta aqui, bastante profissionais da saúde, que é super importante, né? A gente trouxe o Benê aqui do Mahatma, eles também têm uma plataforma que fala muito de saúde mental também, fala muito, sabe, sobre essas coisas, e o esporte está muito ligado a isso também. Sim, sim. Então, as pessoas poderem ter acesso a isso é uma coisa sensacional. E a pessoa em qualquer lugar, ela vai poder ter acesso, né? Sim. Então, agora a Neo Fitness ficou pertinho de outros profissionais, que muitas vezes só passaram por aqui, só viram, só ouviram falar, né? Então, hoje, por exemplo, se eu for para minha cidade, eu posso falar, putz, os caras lá são sensacional, eles têm uma plataforma, dá para você aprender também. Sim, show de bola. Então, nos avise assim que liberar. Agradeço. Muito obrigado. Gostou, Flávio? Oh, volte mais vezes aí, né? Pra dar uma aula pro Agora a pessoal, gente vai aí. contar para todo mundo que chegar e falar assim, você sabe que o apelido dele é amarelo? Claro que eu sei. O cara, eu sou assim com o cara. Você não sabe? É porque é só os íntimos que sabem. Entendeu? Mas, ô Amarelo, obrigado mesmo, cara, por Eu que esse agradeço. aprendizado que você passou pra nós aqui. E as Foi só pessoas, uma experiência de vida só. e as pessoas que agora. Quem tinha esse. Como que eu vou poder explicar direito? Não é o medo de chegar até a Neofit, mas muita gente já fala, a Neofit não é pra mim. Não é pra mim, é. Não, Hoje vai estar ali, numa plataforma, você vai conhecer a Neofitness sem você estar colocando o pé lá dentro. Porque é um paradigma, igual muita gente tem, que um amigo nosso conversou, eu nunca comi na Santa Gula. Você não comeu na Santa Gula por quê? É. Ah, porque eu acho que é caro. Eu falei, mas você foi lá pra ver como que é? Então, tem muitas pessoas talvez pensavam assim, não vou na Neofitness que deve ser muito caro. Ah, no Neofitness não é pra mim. Aí eu me sinto, não, lá qualquer um que chegar pode ser do chegar de bicicleta ou chegar com um carro da última geração, vocês vão tratar da mesma forma, porque é um ensinamento que você leva pros seus personagens. sim, tem área mais cara, tem área mais barata, todo mundo é bem-vindo lá, não tem nada disso. A ex-auxiliar de limpeza da academia, ela treina lá. Aí, ó. E não várias pessoas que sempre estão lá, de todas as classes sociais. Daí, cara, eu convivo, eu morei no Parque da Sema, que era do lado da favela. Eu lembro que quando caía a nossa pipa na Vila São Vicente, na época, que era molecada, lá era molecada, não era idoso igual hoje. E o pessoal falava até do meu irmão. Ah, essa pipa lá é do irmão do Amarelo, devolve, jogava de volta. Era tudo amigo, cara. É isso que é da hora. Isso daí não existe. Isso daí só existe na cabeça de atrasado ainda. Mas é verdade, as pessoas atrasadas que têm esses pensamentos mais. O mundo não devia nem ter esse tipo de coisa. E principalmente educação. Por isso que a gente colocou o preço bem baixinho, tudo. Devia ser para todos e até gratuito até. Porque todo mundo tinha que ter a mesma necessidade básica para todo mundo partir do mesmo ponto. É o que eu acredito. Então não tem esse negócio de lá não pode, só tem classe social X ou Y, não existe. E aonde está localizada a Neofitness? O pessoal que quer conhecer a Neofitness? Na rua Avenida Comendador Antônio Stocco, 155, que é a mesma avenida do Poupa Tempo, só passar na frente do Poupa Tempo, andar mais uns 800 metros, chegou. Do lado do Hotel Colonial. O pessoal que quer acompanhar mais o Ricardo Amarelo, como que tá nas redes sociais aí? Rapaz, sabe que eu nem sei? Ricardo Fonseca. Ricardo Fonseca no Facebook. No Instagram, acho que é Ricardo _Amarelo, alguma coisa assim.
Mas é facinho. É facinho. Fácil, Digitar procura lá. Ricardo, A gente vai Leonardo colocar o Morales, link. Vamos colocar o link aqui pro pessoal encontrar aí. É. E o curso, acho que na próxima semana provavelmente já tá aí pro Acredito pessoal. que já vai ter curso à venda já. Aí, gente, Logo vai subir educação financeira, os cursos. Nossa, tá bem legal. Tá bem legal. tô falando pra você que vai longe. É isso aí. Ricardo, novamente, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço novamente vocês. Muito De verdade, obrigado. muito obrigada. Valeu. É isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau.